Às vezes, uma esposa, se ela quiser amar o Senhor, ela vai amar como cuidar dos filhos, como cuidar das esposas. Às vezes, alguns filhos, não tem que ser assim. Todos nós amamos o Senhor, os pais. Então, a honra da família é uma honra ao Senhor. E aprendemos de Deus os preceitos e obedecemos esses preceitos, nós estamos honrando e abençoando a nossa família. E é isso que Deus espera de nós. É isso que Ele espera de nós. Muitas vezes, o nosso coração, por estarmos nesse mundo caído, né, nós temos que nos espelhar na palavra de Deus. A nossa referência tem que ser a palavra de Deus, para que nós não andemos por outros caminhos e para que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Quantos aqui estão debaixo da bênção do Senhor? Amém? Então persevere, continue, e Deus tem abençoado a sua família, eu tenho certeza disso. E cada dia que nós andamos exortando uns aos outros, como diz a palavra, e exortar, né, quando está escrito lá em Hebreus, não significa você simplesmente vir à igreja, significa você viver exortando, olha, a palavra do Senhor, você declara a palavra do Senhor, você bendiz a palavra do Senhor, você anda cantando salmos, salmodiando ao Senhor, e isso é exortar uns aos outros, não deixar de falar das bênçãos, dos feitos, das promessas do Senhor sobre a vida do seu próximo, da sua família. E nisso nós somos tremendamente abençoados. E hoje, no culto da família, né, vamos iniciar com uma oração e adorando ao Senhor. Vamos iniciar louvando a Deus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E que Deus possa derramar bênção sobre sua família. Deus possa fazer que multiplique, que seja abençoada no que fizer. Amém? Vamos orar ao Senhor. Engrandeça o nome do Senhor, para a honra e glória de Deus. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, nesse momento. Queremos, ó Pai, engrandecer o nome do Senhor, ó Deus, por tudo, ó Deus, que o Senhor fez por nós, ó Deus, pelo teu sacrifício na cruz, ó Pai, pela bênção, Pai, que o Senhor tem derramado, ó Pai, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida das nossas famílias, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela tua direção, pela tua palavra, ó Pai, que o Senhor nos deste. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor, ó Deus, nos abençoou de tal maneira, ó Deus, que nos salvou, ó Pai, da nossa própria perdição, nos salvou de nós mesmos. Pai, no nome de Jesus, que o nosso coração, ó Pai, ele seja totalmente do Senhor. Reveste-nos, ó Pai, com mais a Tua palavra, ó Deus. Que a Tua palavra seja escrita nos nossos corações. Ó Pai, ensina-nos, ó Pai, como família, ó Pai, andar nos Teus caminhos. Ensina-nos, ó Deus, como família do Senhor, ó Deus, permanecer firmes, ó Pai, nos Teus direcionamentos, ó Pai, nos Teus preceitos. Ensina-nos, ó Pai, a não negociar, ó Pai, princípios, ó Pai, que o Senhor tem nos ensinado. Que o nosso coração, ó Pai, possa ser totalmente do Senhor. Ó Pai, que os pais, ó Deus, eles andem em retidão, ó Pai, com os filhos. Ó Pai, que os filhos, ó Pai, eles honrem os pais. Oramos, ó Pai, para que haja, ó Deus, sempre, ó Pai, mantimento, ó Pai, nas nossas mesas, ó Deus. Oramos, ó Pai, para que nunca falte, ó Deus, e que nós possamos, ó Pai, engrandecer o Senhor, Pai, por toda a bênção que o Senhor tem derramado. Ó Pai, abençoa, Pai, as famílias da nossa congregação. Abençoa, Pai, as famílias, ó Pai, ao nosso redor. Ó Pai, as famílias, ó Pai, que aqui vieram, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, as famílias, ó Pai, da família da fé, ó Deus, da Tua igreja invisível, Senhor. Abençoa, Pai, derrama, Pai, mais a Tua unção, ó Pai. Ó Pai, oramos, ó Pai, para que possamos, ó Pai, multiplicar, ó Deus, que possamos, ó Pai, crescer na Tua presença, Pai, que possamos ser revestidos, ó Pai, pela Tua santidade. Nós queremos, ó Pai, Te honrar e Te glorificar, ó Pai, com nossas famílias, dando, ó Pai, nosso coração ao Senhor, servindo, ó Pai, com o coração grato e alegre perante a Tua presença. Pai, no nome de Jesus,
Abençoa-nos, ó Pai, com mais a Tua presença. Abençoa-nos, ó Pai, para sermos, ó Pai, bênção, Pai, por onde formos. E que o Senhor possa guardar, ó Deus, os nossos entes queridos. Que o Senhor possa fazer, ó Pai, que nós possamos prosperar, ó Deus, naquilo que fizermos. Abençoa, Pai, os empregos. Abençoa, Senhor Jesus, as profissões, ó Deus. Abençoa-nos, ó Pai, como nação, ó Pai do Senhor, que também é formada por famílias. Pai, no nome de Jesus, nós cremos, ó Pai, na Tua provisão. O Senhor é o nosso braço forte. Ó Pai, que o nosso coração seja totalmente do Senhor. E queremos, ó Pai, declarar, Pai, que tudo que está sendo feito aqui, ó Pai, é para a honra e para a glória do Senhor. Que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado, no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor, amém. Aleluia. Glória a Deus. Parado mais forte, amém, irmãos? Dê uma salva de palmas mais forte para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que dia gostoso, que noite, né? Fim de noite gostoso para louvar a Deus. Irmãos, nessa noite nós vamos cantar juntos como igreja. Nós separamos umas canções que o nosso desejo é ouvir a igreja cantar, é ouvir a igreja jubilar, adorar o Senhor juntos. Amém, irmãos? Amém. Amém? Então fala para o seu irmão aí. Vamos louvar ao Senhor juntos. Amém? Vamos adorar ao Senhor juntos neste lugar. Amém, queridos? Amém, irmãos? Amém. Minha voz está meio agudinha aqui, mano. Cadê o... Aqui no retorno, Davi. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Eu quero ouvir as irmãs cantar do início. O sol, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então vamos declarar. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te nasci pra te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. E dizer:
diga isso a Ele e dizer que te amo, te amo, te amo. A igreja do início, o sol e a lua, o sol, a lua e as estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Resta-te diga isso ao Senhor Jesus, para Ele, e dizer que te amo, eu te amo, Jesus, e dizer que te amo, eu te amo, eu te amo. Que te amo, eu te amo, dizer que eu te amo, Senhor, e dizer que eu te amo, te quero, Senhor, te quero, Senhor, te amo, e dizer, vem Espírito Santo, toque nossos corações, encha nossas vidas, e dizer que te toca, Senhor, oh, só quero dizer, eu só quero te eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te
Eu nasci pra ti. Nós nascemos, ó Senhor. Eu nasci. Nós nascemos pra te adorar, Senhor. Eu nasci pra te adorar. Nascemos pra te adorar, Senhor. Eu nasci pra te adorar. Mais uma vez, igreja. Só a igreja, eu nasci pra ti. Nós nascemos pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Você sabe que nasceu para adorar o Senhor. Então adore o Senhor. Eu nasci pra te adorar. Te adorar. Eu nasci pra te adorar. Te adorar. Suas mulheres, eu nasci pra eu nasci pra te adorar. Vamos lá, homens, tente. Eu nasci pra ti, homens, adorar. Te adorar. Mais uma vez, homens. Eu nasci pra ti adorar, te adorar. Todos, eu nasci pra te adorar. Nós nascemos pra te adorar. Eu nasci pra te Aleluia! Nós nascemos para adorar o Senhor. Amém, irmãos? Não deixe que o inimigo tire isso, essa verdade do seu coração. Você nasceu para adorar o Senhor. Amém. Irmãos, nós temos que expressar a Deus o nosso amor em adoração. Não tenha vergonha, não tenha. Tenha intrepidez de entrar no Santo dos Santos e declarar: eu te amo, eu que estou aqui para louvar e adorar o seu nome. Aleluia. Irmãos, é tão lindo quando a igreja adora o Senhor. Eu fico pensando assim, Deus deve olhar lá de cima e falar: ah, meus filhinhos, continua, continua, continua. Posso ser até bobo, irmãos, eu acho que Deus até chora quando os filhos realmente abrem um coração e se derramam na presença dEle. Amém. Você já viu quando você vê o seu filho, a criancinha, quando chega perto de você e fala: papai te ama, mamãe te amo. Você se derrete todo. Imagina Deus quando escuta a sua igreja falar isso. Aleluia. Se você que é pai, se você que é mãe, se derrama todo diante do seu filho, da sua filha, quando diz para você:
eu te amo. Ainda mais Deus, quando você fala para Ele: papai, papaizinho, aqui estou, te adoro, te quero. Vem mais, quero mais a tua presença. Então que nessa noite você possa ter essa intrepidez de entrar no Santo dos Santos e dizer ao Senhor: eu te amo. Amém, irmãos? Amém, igreja? Glória a Deus. Amém. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Então diga: em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Então diga assim: creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti. Mais uma vez. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível, creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, 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 oh, oh, oh. Creio em ti,
forte para terminar. Creio em ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. Quantos creem que Jesus venceu na cruz? Diga aí para o seu irmão, Jesus venceu na cruz. Amém, pastor Eduardo? Amém, irmãos? Jesus venceu na cruz. Amém? Glória a Deus. Profundezas desceu, o veio, quebrou, o inimigo está debaixo de seus pés. As alturas subiu, sentado à direita de Deus, toda autoridade tem nos céus e na terra. Seus sacrifícios fomos perdoados, seu amor nos condenou. Está consumado, o preço foi pago, e ele venceu, venceu, sobre a morte triunfou, venceu, das trevas sua luz brilhou, e um novo e vivo caminho abriu. Ele venceu, sobre a morte triunfou, venceu, das trevas sua luz brilhou, e um novo e vivo caminho abriu ao Pai. As profundezas desceu, o cativeiro quebrou, o inimigo está debaixo de seus pés. Nas alturas subiu, sentado à direita de Deus, toda autoridade tem nos céus e na terra. Os seus sacrifícios fomos perdoados, teu amor nos libertou. Está consumado, o preço foi pago. Ele venceu, venceu, sobre a morte triunfou, venceu, das trevas sua luz brilhou, e um novo e vivo caminho abriu. Ele venceu, sobre a morte triunfou, venceu, das trevas sua luz brilhou, e um novo e vivo caminho abriu ao Pai. E agora você vai declarar que a morte não foi sobre ele. Amém, irmãos? A morte não pôde detê-lo, está vazio, venceu, ele venceu. Por seu sangue fomos comprados e viveremos para sempre. Venceu, ele venceu. Mais forte a morte. A morte não pôde detê-los, o sepulcro está vazio. Venceu, ele venceu. No seu sangue fomos comprados e viveremos para sempre. Venceu, Jesus venceu, ele venceu sobre a morte.
morte triunfou, venceu, das trevas sua luz brilhou, e um novo e vivo caminho abriu. Ele venceu, sobre a morte triunfou, venceu, das trevas sua luz brilhou, e um novo e vivo caminho abriu ao Aleluia! Glória a Deus. Santo, santo, Aleluia. santo é o teu nome, Jesus. Ele venceu, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, digno é o Senhor. Vamos de digno é o Senhor? Amém? Essa canção é antiga, mas a letra dela é linda, irmãos. Eu gostaria que, mesmo que você não conhecesse, observasse o que nós estamos cantando. Muitas vezes, nós não observamos o que estamos, cantando. E é muito importante que você observe o que a letra está dizendo. E o Senhor é digno de tudo, irmãos. De tudo, 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 tudo. Se estamos felizes, Ele é digno. Se estamos em dificuldade, Ele é digno. Se estamos enfermos, Ele é digno. Se estamos saudáveis, Ele também continua sendo digno. Alegre ou triste, o Senhor é digno. Eu não sei como é que é a sua vida, irmãos. Não sei mesmo. Não sei, porque cada um tem as suas dificuldades. O dia a dia é bem diferente daqui. Né, pastor Wilk? Lá fora é diferente. Aqui é algo diferente, mas lá fora é totalmente diferente. O seu dia a dia, as suas angústias, a sua alegria, o que você está buscando. Mas eu sei de uma coisa, irmãos. Se você declarar que Jó declarou, e ele diz: antes eu só escutava, agora meus olhos te veem. Você pode ver o Senhor nessa noite. Você pode sair de tudo que você está passando apenas dizendo, louvando e adorando, dizendo: Aleluia. Ele é digno. É verdade. Não podemos apenas cantar, como eu sempre falo para os irmãos aqui. Não é só jogar palavras ao ar. Eu vou cantar, estou louvando ao Senhor, estou jogando as palavras. Não é só isso, irmãos. Tem que fluir de você um rio de vida. Tem que fluir dentro de você a necessidade de falar para o Senhor: eu preciso do teu Espírito na minha vida. Eu não posso vencer, eu não posso conquistar, eu não posso sair dessa angústia, eu não posso ser feliz sem o teu Espírito Santo todos os dias na minha vida. Irmãos, nós temos que pular mais o degrau da adoração, não podemos parar em apenas uma parte do caminho, é constante. E se nós queremos colher os frutos do Senhor nessa igreja, se você quer colher os frutos do Senhor, você tem que perseverar, pular mais um degrau, e mais um degrau. Daqui a pouco você chega lá e fica nos braços do Pai. Amém, irmãos? Então não sente vergonha, levante seus braços, adore o Senhor. Conhecendo ou não a letra, adore o Senhor. Amém, queridos? Graças eu te dou, Pai, pelo que isso que passou. Sacrifícios de amor que me comprou, ungido do
Todos cantando. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Levante! Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano, Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Então canta ele. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano, Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, diga isso. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Mais uma vez, mas ele ressuscitou. Mas ressuscitou. Ele ressuscitou. Digno é o Senhor. Ele ressuscitou. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Levante suas mãos agora e declare: digno é Senhor, sobre o trono estás, soberano, Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor,
ressuscitou. Vamos lá, igreja, declare. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Mas ressuscitou. Quantos creem que ele ressuscitou? Amém, queridos? Aleluia! Você pode aplaudir a Jesus? Queridos, essa canção diz assim: Ele é o Alfa e Ele é o Ômega. É lindo. Eu estava meditando hoje em Apocalipse 8, 8, diz assim. É um versículo que afirma a divindade e a eternidade de Deus. Ele diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Hoje é o culto da família. E lá no Salmo 148, versículo 1 até o 4, diz assim: louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Versículo 3, louvai o sol, lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. 4, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Aí vem o versículo por lá, por 11, 12, 13, o 11. Reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, moços, moças, velhos, crianças, louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e os céus. Aleluia. Você foi chamado para louvar ao Senhor, adorar ao Senhor. Então essa canção, eu quero realmente que os instrumentos, né, vamos ficar mais, vamos dizer assim, mais leves aqui, mas que a igreja cante. Amém, irmãos? Que você cante. Fale isso a Ele nessa noite. Amém, queridos? Glória a Deus. Começar agora, bem, irmãos? Não há outro como tu, soberano, aleluia. Não há outro como tu. Tu és o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro
assim: o Alfa e o Ômega, início e fim. O ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu Nós temos um momento de comunhão, de ministração, apenas para as nossas senhoras. Então você procure a irmã Joana, procure a bispa para estar participando. Quero também lembrar que o nosso encontro de casais está chegando. Nós vamos enviar para os irmãos que fizeram as inscrições um link. E peço que você, segunda, terça-feira, esteja aí preenchendo esse link, para que a organização possa preparar uma lembrancinha, né, algo especial para ser entregue ali na nossa programação. Então nós vamos
está enviando aos irmãos e peço que os irmãos estejam preenchendo o mais breve possível. Sábado agora, dia 31/1, nós temos a nossa segunda luz na roça, que é uma confraternização, um momento de adorarmos, de orarmos, de meditarmos na palavra e também de termos confraternização após os nossos períodos de recesso. Nós temos o costume de no finalzinho do ano e início do ano nós darmos recesso para os grupos e para as redes. Em julho também nós temos esse costume e quando nós voltamos nós estamos fazendo uma confraternização. O ano passado foi uma bênção, deu muitas pessoas, acredito que nós tínhamos aí uma média de 100 pessoas aqui, foi uma bênção e eu te convido para fazer parte, para participar, dia 31 de janeiro às 19 horas, sábado, 19 horas. E você que estiver vindo, traga um prato, uma quitanda para nos ajudar na confraternização, amém? Depois nós vamos mandar no particular também para lembrá-los, para pedir essa contribuição para que nós possamos estar confraternizando. E o último aviso é sobre a Luz Mulher, a primeira Luz Mulher do ano, dia 14 de fevereiro, aqui na igreja, às 16 horas. Então, as mulheres já sabem, já conhecem, já têm a tradição de no segundo sábado do mês ter essa programação aqui específica para as mulheres. Convidamos vocês para estarem participando, para fazer presença aqui, sábado, dia 14/2, às 16 horas. Quero chamar as nossas crianças, vamos orar, vamos abençoar as nossas crianças. Nossas crianças são quietinhas, ó. Vêm todas comportadas. Amém. Estende a sua mão para cá. Vamos abençoá-los. Senhor Deus, nós te louvamos pela vida dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos meninos e meninas, ó Pai. Proteja-os, guarde-os, ó Pai, e que agora o intelecto delas estejam guardadas para ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Ainda bem que a Charlotte quebrou, né, esse negócio de quietinhas, né? Ela veio vibrando. Amém. Irmãos, hoje nós sempre ministramos sobre família e tem uma mensagem muito simples, mas tenho certeza que vai falar com você, vai falar com a sua família, algo que nós preparamos dentro da palavra de Deus. E o tema dessa mensagem é Aos Pés de Jesus, onde famílias são transformadas. Pode colocar o slide aí, por favor? Aos pés de Jesus, onde famílias são transformadas. Nós vamos meditar um pouco sobre duas pessoas que representam duas famílias. E todas essas pessoas se colocaram aos pés do Senhor. É uma mensagem baseada em duas histórias. Uma história que está ali em Lucas capítulo 7 e a outra história está em João capítulo 12. Dois momentos distintos de vida, mas a mesma experiência de se colocar aos pés do nosso Senhor. Irmãos, eu tenho certeza, preste atenção, eu tenho certeza que todos nós desejamos ter uma família estruturada, uma família rendida na presença do Senhor, na graça de Deus, um lar onde há paz, onde a presença do nosso Deus reina, onde há harmonia no relacionamento, né? Como é precioso isso, um lar, uma família, onde há harmonia, há paz nos relacionamentos. Relacionamento entre marido e mulher, relacionamento entre os pais e os filhos. E eu tenho certeza que este é o anseio de todo homem, de toda mulher, quando se casam, independente se são cristãos ou não, todos eles desejam ter essa paz, essa harmonia. Ninguém casa para que a sua casa vire um tormento, uma bagunça. E a palavra de Deus, irmãos, ela fala sobre isso. No livro de Provérbios, fala que lá em Provérbios 17:1, não precisa abrir, fala que é melhor ter uma mesa simples, uma mesa modesta, falando aqui de recursos, né?
de circunstância financeira, uma mesa modesta, mas onde há alegria, do que uma mesa farta. E aqui também falando novamente de riqueza, de prosperidade, mas onde há contendas. Isso, irmãos, sem dúvida é uma verdade. Até mesmo dentro de uma família não cristã, eu tenho certeza que aquela família que às vezes não tem muitas posses, mas que tem alegria, que tem paz, que tem harmonia, é uma família muito mais alegre no Senhor, alegre, do que uma família talvez muito rica, onde não se tem paz, onde não se tem harmonia. Nós até vemos muitas vezes que quando se fala em pessoas que atentam contra a sua própria vida, muitas vezes isso acontece em famílias abastadas, no sentido financeiro. Às vezes é um empresário, às vezes é uma pessoa que tinha condições, mas não encontrava paz na sua vida, no seu lar. E lá em Provérbios também fala algumas coisas nesse sentido. Lá em Provérbios, verso 21, verso 19, fala o seguinte: melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Por que o autor está falando aqui como exemplo da mulher? Nós estamos aqui lendo a Bíblia num contexto oriental, num contexto de algum tempo, mais de 1000 anos antes de Cristo, e num contexto onde as mulheres não liam, e esses escritos eram realmente direcionados para um homem, que tinha acesso a um pouco mais à cultura. E Provérbios fala: melhor é viver no deserto do que uma mulher briguenta e amargurada. E isso é verdade, e vale para os dois lados, Muito melhor estar no deserto, estar só, do que com uma mulher amargurada ou com um homem briguento, um homem amargurado. No capítulo 27, verso 15, fala que a mulher briguenta ou a mulher rixosa é como gotejar constante num dia chuvoso. Quem já dormiu debaixo de uma goteira aí, Os mais antigos aí que moravam naquelas casas bem simples, forro de palha, talvez já teve esse desprazer de dormir debaixo de uma goteira, E da mesma forma, um lar briguento, um lar cheio de rixa, ele também é um lar desconfortável, um lar como se você estivesse dormindo debaixo de uma goteira. Eu penso, irmãos, que estes textos, ele não está aqui atacando uma mulher. Como eu falei, era um outro contexto, uma outra cultura, mas aponta aqui, irmãos, que a falta de sabedoria, tanto da mulher como do homem, vai destruir o lar. Se o homem é um cara amargurado, um cara ranzinza, é uma pessoa briguenta, isso vai destruir o seu lar. Da mesma forma, se não houver a sabedoria pelo lado da mulher, e a mulher for briguenta, a mulher for rixosa e assim por diante, também vai gerar um lar desestruturado, um lar onde há rixa, um lar onde há briga, e isso não vai prosperar. É isso que a palavra de Deus está nos mostrando. E também existe o outro lado dessa perspectiva em Provérbios, porque lá em Provérbios capítulo 31, verso 10, fala que a esposa virtuosa é mais valiosa do que rubis, e aquele que a encontra, encontra alegria, encontra felicidade, feliz é aquele que a encontra. E certamente também podemos aplicar para o contrário, aquela mulher que encontra um homem valoroso, um homem virtuoso, um homem que cuida da sua casa, ela é uma mulher feliz, é uma mulher que realmente encontrou uma joia valiosa. E não existe, irmãos, dinheiro que compra isso, não é verdade? O homem mais rico do mundo, ele tem filhos que nem conversa com ele, que não tem nenhum tipo de relacionamento com ele. O homem mais rico do mundo, ao que nós lemos aí nos noticiários, tem problema com cocaína, vício em cocaína, e talvez nós podemos olhar aqui de longe e falar, deve ser uma pessoa feliz. Meu irmão, se ele não tem harmonia dentro de uma casa, se ele não tem harmonia com seus filhos, se ele não tem paz dentro de um lar, e ainda está preso em vícios e pecados,
com certeza não há alegria naquela casa. Porque ele pode ter uma fortuna aí de já chegando perto de $1 trilhão, que nada disso vai comprar a satisfação, o prazer, o deleite de ter uma família aos pés do Senhor. E quando nós pregamos isso para a igreja, irmãos, talvez nós podemos encontrar aqui 2 tipos de famílias. Talvez nós podemos encontrar famílias que já tenha sido alcançado pelo Senhor por completo. Pai, mãe, esposo, marido, filhos, avós, tios. E a sua família já foi realmente transformada pelo poder do Senhor. Todavia, nós também podemos estar pregando aqui, ou em qualquer outro lugar, e encontrarmos irmãos nossos, cristãos, que não vivem essa realidade. Que talvez não tenham seu marido ainda convertido, ou seus filhos, ou sua esposa, e ainda enfrenta várias dificuldades dentro da sua casa. Não é incomum nós vermos, principalmente a mulher se converter e lutar anos e anos para a conversão de um marido que enfrenta problemas. Às vezes problemas de vícios, às vezes problemas de violência, e etc. E assim, ter que lidar com isso. E eu vou te mostrar que na palavra de Deus, nós também podemos ver afago do Senhor, afago nos pés do Senhor para essas 2 realidades. Independente de como seja a sua família, se é já uma família que foi restaurada, transformada, que está aos pés do Senhor, ou se uma família que ainda necessita de uma intervenção do Senhor. Uma coisa que nós chegamos num denominador comum, que não importa como está a sua família, quais os 2 exemplos, se aproxima mais de um lado ou de outro, todos nós precisamos mais e mais da presença do Senhor. Não é verdade, irmãos? Todos nós precisamos de Deus. E nessa noite, irmãos, eu quero meditar sobre 2 histórias bíblicas. E essas 2 histórias, elas têm um momento, uma circunstância muito semelhante. São atos quase idênticos. E essas pessoas, esses atos, elas representam esses 2 tipos de família. Uma família que já está plenamente transformada, redimida pelo Senhor, que tem conseguido viver em paz, em harmonia, como aquelas mensagens que antigamente nós pregávamos, né? No meu lar, um pedacinho dos céus. Mas também, na mesma circunstância, ou no mesmo cenário, nós também podemos ver uma família que ainda está em dificuldade, enfrentando ruínas na sua casa. Todavia, esses 2 exemplos vão terminar buscando e sendo transformados quando se colocaram aos pés de Jesus. São a história, ou é a história de 2 mulheres. Essas 2 mulheres viviam momentos diferentes na sua vida, completamente diferentes. Todavia fizeram a mesma coisa, derramando perfume e se jogando aos pés de Jesus. Às vezes, talvez você já se confundiu nesses 2 textos, achando que eram as mesmas pessoas, mas não são. A Bíblia não as confunde. A Bíblia não as mistura, mas mostram que elas chegaram diante de Jesus de uma forma diferente. Uma chega destruída, outra chega restaurada. Todavia, todas as 2 buscaram e almejaram estar nos pés do Senhor. Buscaram mais de Deus, buscaram conhecer e estar na presença do Senhor. E eu quero falar agora sobre a primeira mulher, que representa a primeira família. Pode passar aí o slide. E eu coloquei aí como título para os irmãos: uma mulher anônima e pecadora, uma família desestruturada. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, verso 36.
Diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus e a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é uma pecadora. Veja, irmãos, o texto aqui nos apresenta uma mulher, a história de uma mulher anônima. A Bíblia não a identifica. A Bíblia não fala o seu nome, não fala a sua história, não fala de onde que ela vem, a sua genealogia, não nos traz nenhum tipo de identificação. Todavia, a religião, ali representada pelos fariseus, cheia dos seus dogmas, cheia dos seus costumes, a identificou de uma forma muito cruel. Não disse o nome dela, não disse quem ela era, apenas falou que aquela mulher era uma pecadora. Jesus estava ali naquele local e em nenhum momento a acusou ou a repreendeu, mas a religião, os dogmas, aquela tradição dos fariseus, aquela religiosidade judaica a intitulou, como uma mulher pecadora. Jesus nesse momento, irmãos, ele estava fora de Jerusalém. Se você ler o capítulo 7, você vai ver que no versículo 1 fala que Jesus estava em Cafarnaum, e depois no versículo 11 ele estava em Naim, e todas essas duas cidades ficam na região da Galileia. Portanto, muito provavelmente Jesus não estava ali em Jerusalém, Jesus estava na região da Galileia, uma região que fica na parte de cima, na parte norte de Israel. E durante esse período, Jesus andando, Jesus pregando nas cidades de Cafarnaum, de Naim, um fariseu, um homem religioso, um homem da seita judaica dos fariseus, chamado Simão, convida Jesus para entrar em sua casa. E é interessante, irmãos, que nós vemos na palavra de Deus que onde Jesus andava, naquele momento que ele inicia, que ele está em seu ministério público, sempre tinha uma multidão que se reunia, pessoas que iam atrás de Jesus. E esses encontros de Jesus em casas, na casa de um fariseu, na casa de um publicano, eles se tornavam uma espécie de evento públicos. Pessoas se aglomeravam ao redor da casa, se empilhavam, algumas nos tetos, para poder descer um paralítico, outros pelas janelas, outros nas portas, e se aglomeravam ali ao redor daquela casa, e permaneciam às portas e às janelas para ouvir os ensinamentos de Jesus. E não era incomum, nesses momentos, pessoas entrarem na casa e estarem ali, e isso não gerava nenhum tipo de incômodo para o anfitrião. Eu achei interessante o fato, não sei se você já parou para pensar nisso, que Jesus estava na casa de um fariseu e uma mulher pecadora entra ali. E eu fui pesquisar um pouquinho a respeito, eu tenho eu tenho 12 livros de comentários bíblicos de uma mesma pessoa, de um doutor. Ele fala que esse ato de aglomerar numa casa, quando estava tendo um jantar, e até mesmo outras pessoas não convidadas a entrar, era um costume ou um fato que era comum de acontecer na Palestina daquela época. Então quero que você visualize esse cenário. Jesus entra para jantar na casa de um homem respeitado. Onde Jesus ia, multidões se aglomeravam, e as pessoas se aglomeraram em volta daquela casa. Talvez alguns subiram para mirar Jesus,
outros ficaram na janela, nas portas, e outros mais ousados, como essa mulher, entrou na casa daquele fariseu, não se preocupando se seria julgada, não se preocupando se seria apedrejada por alguém ali, se seria empurrada, se seria retirada daquele lugar. É este o cenário. Aquela mulher não se importou. Ela surge aqui nesse cenário e entra naquela casa. Como eu disse, nem a sua identidade foi revelada. Eles repudiaram tanto aquela mulher que só falaram que era uma pecadora. Alguns pensam que poderiam ser Maria Madalena, aquela mulher que a Bíblia fala que Jesus expulsou 7 demônios. Contudo, a Bíblia não diz isso. Simplesmente aquela pessoa que estava ali com Jesus e que depois registrou, ele percebeu que publicamente os fariseus, os religiosos estavam chamando, estavam titulando aquela mulher como uma mulher pecadora. E essa designação, irmãos, de chamar aquela mulher como pecadora, e até mesmo ao ponto de nós vermos que aquela mulher era conhecida dos homens que ali estavam, né? Talvez até alguns hipócritas acusando aquela mulher. Provavelmente, aquela mulher era uma prostituta, uma pessoa que eles conheciam porque viam nas ruas, nos valados, nos becos, se oferecendo em prostituição. E por que as pessoas se prostituíam naquele tempo, naquela época? Havia, irmãos, naquela época, pelo menos 3 motivos que as pessoas, ou que as mulheres, que levavam as mulheres a se prostituir. A primeira forma de prostituição era aquela prostituição que a gente vê na Bíblia, a prostituição cultual. Aquelas mulheres que se prostituíam nos templos pagãos como sacerdotisas e nos cultos pagãos, elas se entregavam sexualmente, fazia parte dos cultos cananeus. Esse era um tipo de prostituição que havia naquela época, que a lei de Moisés condena e não aceitava. O outro tipo de prostituição era a prostituição proveniente das escravas. Alguns homens que tinham posse, que tinham escravas, vendiam as suas escravas para obterem lucro com a prostituição. Entretanto, irmãos, aquela mulher não parece ser uma sacerdotisa e nem parece ser uma escrava, porque ela estava ali livre, andando no meio daquele povo, no meio daquela casa. O terceiro motivo de uma prostituição, ou que levava uma pessoa à prostituição, era por causa da situação de miséria. Naquela época, por exemplo, uma mulher viúva, se seus filhos não a sustentassem, ela passava fome. Se ela não tivesse filhos, ou se não se contraísse casamento novamente, ela iria passar dificuldade. A mulher que não tinha um homem provedor, ela passava fome, ela entrava em estado de miséria. E por causa disso, algumas eram levadas à prostituição. É por isso, irmãos, que no Novo Testamento, quando você lê Atos, quando você vê as orientações do apóstolo Paulo para a igreja, você vê que o apóstolo Paulo ordena que se cuidasse das viúvas que não tinham família, das viúvas que não tinham filhos, porque senão elas iriam mendigar, e aquelas que não tinham temor do Senhor se prostituíam. Então, irmãos, é provável que esta era a mulher, uma mulher que talvez perdeu seu marido, ou talvez nunca teve marido, que estava vivendo na miséria, passando fome, passando vergonha, passando dificuldade, e por causa disso começou a se prostituir. Aos olhos daqueles homens, daqueles fariseus, ela era uma mulher imunda, rejeitada, condenada, e pela lei de Moisés, por ser uma adúltera, aquela mulher poderia até mesmo ser apedrejada naquele momento. Aquela mulher, irmãos, diz respeito a uma mulher que nem sequer foi dito o seu nome. Já viu aquelas pessoas que falam assim, olha, eu odeio tanto aquela pessoa que eu não quero nem falar no nome dela? Esta era a mulher. Ninguém citou o seu nome.
Nós vemos também, irmãos, que essa mulher não fala nada. Ela não pede licença, ela não fala, mestre, deixa eu chegar até você. Mas a Bíblia, ela inclusive fala um detalhe, que essa mulher chegou por onde, irmãos? Chegou por trás. Ela nem teve coragem de falar algo com Jesus. Ela nem tinha a dignidade de chegar perto de Jesus. Era uma mulher sem voz. E por isso ela chega por trás, se ajoelha e começa a chorar nos pés de Jesus. A Bíblia fala que ela molhou, ou que ela lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas. E com seus próprios cabelos, ela enxugou os pés de Jesus. Com este ato, as pessoas começaram a julgar. E Jesus vai falar algumas coisas muito bonitas que eu não trouxe aqui, que eu não anotei por causa do nosso tempo. Jesus, ele reconhece ali o julgamento daquelas pessoas e ele vira assim e fala: Simão, eu entrei na sua casa, eu sou um convidado e você nem me deu água para lavar os meus pés, você não ungiu a minha cabeça, você não me deu água para lavar as mãos. E essa mulher, desde quando ela entrou, ela não para de beijar os meus pés, ela não para de derramar perfume, ela não para de orar, de derramar lágrimas sobre os meus pés. E depois Jesus fala algo muito interessante ao decorrer dos versículos, depois você pode ler na sua casa. Ele fala assim: Simão, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos supor que uma pessoa tem 2 devedores, um lhe deve 500 denários, outro deve apenas 5 denários. 50 denários, desculpa. E este mestre vendo, esse senhor vendo que nenhum destes 2 tinha condições de pagar, perdoou a dívida de ambos. Então, Jesus perguntou: quem provavelmente recebeu mais amor? E aquele fariseu respondeu bem, ele falou assim: olha, penso eu que seja aquele que teve 500 denários perdoados. O que Jesus estava falando? Jesus estava falando que aquela mulher naquele momento estava recebendo mais e mais e mais amor. Por quê? Porque ela estava sendo mais perdoada. Ela tinha mais pecados, ela era imunda, ela nem sequer podia ter o seu nome declarado, o seu nome falado. Aquele fariseu nem quis falar o nome daquela mulher, ela foi muito perdoada. E a própria palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E a graça de Deus estava superabundando sobre aquela mulher naquele momento. Nós vimos aqui, irmãos, que ela não pronunciou nenhuma palavra, mas naquele ato, Jesus vira para ela e fala: mulher, os teus pecados estão perdoados. Olha que maravilha, irmãos. Ela não precisou fazer nada, ela não precisou pagar uma grande oferta, não precisou fazer uma campanha. Simplesmente Jesus falou: os teus pecados estão perdoados. E depois, no versículo 50, Jesus fala: a tua fé te salvou, vá em paz. Ah, meu irmão, olha aqui, preste atenção, aquela mulher que vivia atribulada, aquela mulher miserável, a mulher pecadora, a mulher sem nome, sem voz, aquela mulher que chegou por trás porque não tinha nem coragem de olhar nos olhos de Jesus, aquela mulher atormentada, atribulada, agora estava em paz. Aquela mulher sai da presença de Cristo perdoada, ela sai da presença do Senhor restaurada, e a sua história foi transformada aos pés de Cristo. Nós estamos aqui há mais de 2000 anos, contando a história dessa mulher. Nós estamos aqui proclamando a história, a atitude, lembrando e memorando aqui o cenário que aquela mulher viveu. Uma mulher atormentada, uma mulher atribulada,
uma mulher sem nome, uma mulher sem voz, mas que num simples ato de se colocar aos pés do Senhor, ela viu a sua vida transformada. Mas agora, irmãos, eu quero contar a história de uma outra mulher, que faz a mesma coisa. Todavia, ela chega adiante do Senhor de uma forma diferente. Próximo slide fala o seguinte: uma mulher conhecida. Pode passar para o próximo slide, por favor. Uma mulher conhecida e íntima do Senhor, uma família estruturada. Eu quero ler com os irmãos João capítulo 12. João capítulo 12. A partir do verso 1. Verso 1, isso. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Aqui, irmãos, nós também deparamos com um episódio muito semelhante ao anterior, porém envolvendo uma família completamente diferente daquela família pecadora. Agora Jesus está em Betânia, muito próximo de Jerusalém. Betânia ficava a poucos quilômetros, 2, 3 quilômetros de Jerusalém. Provavelmente Jesus estava subindo para chegar em Jerusalém para comemorar a Páscoa. Você vê que no texto diz que apenas 6 dias da Páscoa, então Jesus estava subindo com os seus discípulos para comemorar a Páscoa e para ali na casa de uma família, na casa dos seus amigos. Aqui, irmãos, diferente daquela mulher que talvez não tinha família, aqui nós vemos que se tratava de uma família que tinha intimidade com o Senhor e que era amada por Jesus. A Bíblia revela em alguns momentos e alguns textos, por exemplo, lá em Lucas 10, 38, que era uma casa onde Jesus se costumava hospedar. Novamente aqui em João, Jesus está indo para aquela casa. Se você ler Lucas 10, 38, vai ver que era uma casa onde Jesus tinha liberdade de chegar para descansar, para dormir, para se hospedar naquela casa. Lá em João 11, capítulo 5, Jesus fala que amava Lázaro, Marta e Maria. Jesus cita o nome dos 3 que amavam realmente aquela família lá. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Era uma família que Jesus conhecia. Era uma família que Jesus amava. E em João capítulo 11, verso 11, Jesus os chama de amigo, meu amigo Lázaro. Então veja, irmãos, que aqui é uma família diferente. Uma família que tinha intimidade, uma família unida, uma família que já havia sido redimida, uma família que já havia sido transformada pelo poder de Jesus, uma família que já vivia em novidade de vida. Se Jesus chama aquela família de amigo, é porque Jesus já tinha ali desenvolvido um relacionamento pessoal com aquelas pessoas, já tinha discipulado, já tinha tratado as suas feridas, já tinha cuidado das dores daquele povo, destes 3. Jesus já tinha acompanhado, Jesus já tinha consolidado,
Jesus já tinha tido comunhão com eles. Eles tinham realmente ali uma relação familiar debaixo da graça de Deus. Mas tem outro detalhe no texto. O detalhe no texto, irmãos, é que Judas nos revela o valor daquele perfume. Ele diz que aquele perfume valeria fácil 300 denários. A Bíblia diz que um denário era equivalente a um dia de trabalho. Seria o salário mínimo de um dia de trabalho. Então, se aquele perfume valia 300 denários, irmãos, se nós considerarmos os dias úteis, aquele perfume equivalia a um ano inteiro de trabalho, provavelmente. Quanto que você recebe durante um ano inteiro? Imagina todo esse dinheiro guardado para adquirir um perfume apenas. Com esse detalhe, irmãos, nós percebemos que não se tratava de uma família miserável, ao exemplo daquela mulher pecadora, mas se tratava de uma família que tinha posses, que tinha uma prosperidade no seu lar. Nós também podemos concluir isso ao lembrarmos que quando Jesus vai até a casa de Marta e de Maria para ressuscitar Lázaro, Lázaro estava sepultado num sepulcro, na rocha, numa gruta que foi aberta, construído um sepulcro familiar, e ali havia uma rocha, uma pedra colocada para tampar o sepulcro daquela família. Apenas pessoas ricas possuíam sepulcros naquela época. As pessoas pobres, elas eram sepultadas no chão, em valas comuns. Apenas ali furava alguns centímetros no chão, punha a pessoa e colocava terra por cima. Aquele sepulcro era o sepulcro dos pobres. Todavia, Lázaro tinha o seu sepulcro familiar na rocha, ali onde foi aberto e construído pela sua família, para que eles fossem sepultados. Isso nos mostra, irmãos, que era uma família que vivia no século I e que tinha condições, que além de ter realmente a presença de Deus, era uma família também que possuíam posses, que possuíam riquezas. Entretanto, irmãos, mesmo sendo uma família estruturada, uma família próspera, uma família rica, provavelmente, era uma família que ainda buscava intensamente a presença do Senhor. Eles não foram uma família que por suas se afastaram de Cristo. Eles não foram uma família que por o seu bem-estar e pelas suas boas condições familiares se afastaram do Evangelho. Pelo contrário, foi uma família que, apesar de ter harmonia, apesar de ter amor, apesar de ter paz na sua casa, apesar de ter recursos, eles continuavam e ansiavam e desejavam ter mais e mais de Deus. Eu quero que você pense na cena agora. A Bíblia fala que os três estavam presentes. A Bíblia fala que tinha uma mesa e que Lázaro estava à mesa com o Senhor. A Bíblia fala também que Marta estava servindo o Senhor, trazendo ali talvez um alimento, um pão, uma carne, uma bebida para o Senhor. E nesse momento Maria chega, e aqui o texto não fala que Maria chega por trás, porque Maria era íntima. Lázaro estava ali retendo o Senhor, Marta estava próximo, e ela chega e derrama aquele perfume aos pés do Senhor. Nós vemos, irmãos, aqui que essa família preparou esse momento. Eu não sei se aquele perfume era somente de Maria, não acredito nisso, porque as mulheres, naquela época, naquela cultura, ela dependia de um homem provedor. Acredito eu que aquela família se preparou para comprar aquele perfume. Acredito eu que Lázaro, Marta e Maria, eles fizeram uma reserva e pensaram neste momento e compraram este perfume. Talvez juntos tenham conversado a respeito. Vamos ungir Jesus. Vamos demonstrar o nosso amor.
vamos demonstrar o tanto que nós amamos o Senhor. Talvez eles foram juntos até uma venda, depois de juntar o dinheiro de um ano todo de trabalho e compraram aquele perfume tão precioso. Talvez Lázaro, é claro que isso é apenas uma conjectura, olhando para a cena, talvez Lázaro falou para Maria: olha Maria, para que o nosso Senhor não vá embora rápido, para que ele não levante com seus discípulos, veja que os discípulos estavam ali, para que ele não levante e vá embora logo com seus discípulos, eu vou ficar aqui conversando com ele na mesa. Marta, enquanto isso você fica servindo Jesus, sirva um pão, sirva um vinho, sirva um pedaço de carne para que Jesus fique ali na mesa. E neste momento, Maria entra e derrama aquele perfume aos pés do Senhor. Esse momento, irmãos, não era um momento de uma mulher pecadora, precisando ou necessitando de libertação, necessitando de arrependimento, necessitando que seus pecados fossem confessados. Mas eu vejo aqui um momento de adoração consciente. Eu vejo aqui um momento de profunda entrega ao Senhor. Eu vejo um momento de um coração voluntário, que buscava mais e mais do Senhor. Da mesma forma, irmãos, aqueles irmãos, Lázaro, Marta e Maria, enfrentaram a crítica dos religiosos. Judas, um zelote, um religioso que seguia Jesus, começa a criticá-la e falava: por que ela fez esse desperdício? Jesus, os pés de Jesus não merecem isso. Vende e dá aos pobres. Mas Jesus reconhece e recebe aquela adoração, porque aquele gesto preparava e ungia Jesus para o sepultamento. Essa família, irmãos, presta atenção, ela não se contentou apenas com a amizade, não se contentou apenas com a proximidade, mas eles queriam declarar publicamente, diante das pessoas que estavam ali, que Cristo Jesus era o Senhor da casa deles. Eles queriam mais, eles ansiavam por mais, eles desejavam mais, eles queriam mais presença, eles queriam mais intimidade, eles queriam mais de ti, eles queriam mais do Senhor Jesus. Irmão, Jesus já morava, hospedava naquela casa. Jesus já comia à mesa, Jesus já os conhecia, mas eles queriam mais e mais e mais de Jesus sobre a sua casa. Era como se Maria, Marta e Lázaro estivessem falando: Jesus, tu és o nosso Senhor. Jesus, nós te adoramos. Jesus, nós queremos que o Senhor faça morada em nossa casa. Eles não queriam Jesus apenas como hóspede, mas eles queriam Jesus como Senhor. Reflita nessa frase. Eles não queriam Jesus apenas como um hóspede, mas eles queriam Jesus como Senhor da casa deles. E eu quero concluir, próximo slide. Nós podemos olhar para essas duas histórias. E percebemos que, embora sejam mulheres diferentes, famílias distintas e contextos completamente antagônicos, há algo que uniu essas duas histórias. As duas buscaram os pés de Jesus. De um lado nós temos uma mulher anônima, marcada pelo pecado, pela indiferença, rejeitada pela sociedade e, com certeza, uma vida de ruína familiar. Uma prostituta, uma mulher largada, uma mulher com a sua família destruída. Mas ela chega aos pés do Senhor. E ao se colocar aos pés do Senhor, sua vida é perdoada, ela é salva e ela recebe a paz de Cristo. Do outro lado, irmãos, nós vemos Maria, conhecida, amada, fazia parte de uma família de irmãos unidos e estruturados.
uma família próspera e uma família íntima do Senhor. Mas do mesmo modo, ela também foi aos pés do Senhor, movida pela sua entrega, pelo seu desejo, pela sua adoração, que ela desejava mais e mais do Senhor. O que eu quero dizer com essa mensagem, com essas duas histórias? Isso ensina, irmãos, que não importa como está a sua família. Talvez hoje você veio até esse culto e a sua família ainda está marcada por pecados. Talvez você tenha alguém no vício. Talvez você tenha brigas familiares. Talvez, vai me cegar aqui agora. Vixe, deixa do jeito que estava bom. Talvez, agora me deixou nas trevas. Aqui é 880, cegou de novo. Por que mexeu bem agora? Estava bom, né? Amém, vamos lá. Isso nos ensina, irmãos, que não importa como está a nossa família. Aí, obrigado. Talvez você está me olhando aqui nesta noite e a sua família se parece um pouquinho mais com a primeira mulher. Talvez há brigas, talvez há contendas, talvez há espírito de divórcio. Talvez a sua família está chorando. Ou talvez você que olha para mim nesta noite, a sua família, graças a Deus, parece um pouquinho mais com a segunda mulher. Você já tem os seus filhos redimidos, você já tem a sua esposa transformada, o seu marido convertido. Mas eu quero te dizer, não importa como é a sua família, todos nós precisamos mais de Cristo. Se a sua família parece um pouquinho mais com a primeira mulher, vá para os pés de Jesus. Aquela mulher instantaneamente saiu de lá perdoada, transformada em paz. E se a sua família já tem vivido prosperidade, já tem vivido uma certa bênção e riqueza, continue nos pés de Jesus. Não se afaste dos pés de Jesus. Seja como Maria, procure mais e mais os pés do Senhor. Eu escrevi algo aqui para os irmãos que diz o seguinte, você pode acompanhar. Talvez sua família hoje se pareça mais com a primeira história, marcada por conflitos, distanciamentos, pecados, vícios, feridas e dores. Ou talvez se identifique mais com a segunda, uma família estruturada, em comunhão, mas que entende que precisa mais de Deus. Seja qual for a sua realidade, há um convite do Senhor nesta noite, venha para os meus pés. O Ministério de Louvor pode subir. Irmãos, não há transformação sem rendição. Não há família saudável longe da presença de Cristo. Não há paz verdadeira fora da presença do Senhor. E eu quero te dizer nessa noite, não importa como a sua família chega aos pés de Jesus. Não importa se você chega nesta noite chorando ou adorando, o importante é permanecer em Cristo. Quantos irmãos abandonam Cristo por causa das dificuldades, por causa de um marido pagão, por causa de um filho rebelde? Eu quero te dizer nessa noite, continue na presença de Cristo. E quantos também de outra sorte abandonam a comunhão porque começaram a viver prosperidade, porque começaram a viver as bênçãos, porque começaram a viver uma melhor situação, e tudo isso começa a se afastar. Mas o Senhor te diz nessa noite, venha para os meus pés. Que você possa ter aprendido com essas duas mulheres. Essas duas mulheres nos ensinam, irmãos, que não importa como está a nossa família, nós precisamos de Cristo. Que o Senhor Jesus esteja à mesa com você como estava com Lázaro. Que o Senhor Jesus esteja no seu serviço como estava próximo de Marta, enquanto Marta servia. E que o Senhor Jesus esteja com você
como estava com Maria no seu momento de adoração. Seja em momentos difíceis como a primeira mulher, ou seja nos momentos fáceis como a segunda mulher. Seja nos momentos de derrota, como estava vivendo aquela primeira mulher, ou seja nos momentos de vitória, como a da segunda mulher, esteja aos pés do Senhor. Que o Senhor Jesus possa falar com a sua família nessa noite. Que o Senhor possa ministrar no seu coração. Eu te convido a ficar em pé. Nós vamos partir para o segundo momento de homenagear os nossos visitantes, ou os nossos aniversariantes. Mas eu quero te dar esses minutos para que você possa estar orando pela sua família, colocando a sua família aos pés do Senhor, colocando a sua casa na presença do Senhor. Oh Deus, comece a colocar a sua vida, comece a fazer como estas mulheres, se colocar aos pés de Jesus. Não importa se você chega chorando ou adorando, não importa se você chega envergonhado por trás por causa dos pecados, ou se você tem a ousadia de chegar na frente abraçando e adorando a Jesus. Todos nós precisamos de Cristo. Todos nós precisamos do Senhor, meu amado. Todos nós precisamos continuar na presença de Deus. Todos nós precisamos do altar de Cristo em nossa casa. Senhor Deus, eu quero orar pelas famílias desta igreja. Ó Deus, que o Senhor seja o centro, que o Senhor seja a razão, que o Senhor possa estar na mesa, que o Senhor esteja no serviço, que o Senhor esteja na adoração, que o Senhor esteja conosco, e que nós, ó Pai, estejamos todo o tempo, todos os dias aos Teus pés, que estejamos em todo momento, ó Pai, na Tua presença. Restaura as famílias desta igreja, restaura os lares, ó Pai, restaure chamados, restaure casamentos, restaure relacionamento, ó Pai, restaure filhos, restaure mães, restaure pais, restaure as nossas casas, Senhor. Que sejamos, ó Pai, que as nossas casas seja inundada pelo perfume de nardo puro, seja inundado pela Tua presença. Senhor, eu não quero o Senhor apenas como hóspede da minha casa, mas eu quero a Ti como Senhor da minha casa. Eu quero a Ti, ó Deus, como Senhor do meu lar. Eu quero a Ti, ó Pai, como Deus da nossa casa, da minha casa. O Senhor não é um hóspede, ó Pai. O Senhor não é um hóspede, mas o Senhor é o dono da minha esposa, o dono da minha vida, o dono dos meus filhos, o dono da minha casa, em nome de Jesus. Vamos ter uma última adoração, que você tire esses momentos para adorar o Senhor, para colocar a sua vida em nome de Jesus. Adore ao Senhor. Aleluia, Senhor, que Deus regenere a sua vida. Coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo corpo. Aleluia, Senhor. Eu declaro a paz. Que a paz de Cristo esteja na sua Que casa. abençoo meu irmão. Que a paz de Cristo esteja na sua família. Preciosa é a nossa Que haja comunhão, que haja graça. Diga ao Senhor. Somos todos Aleluia, Senhor. assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos. Que a sua família viva em amor. Em amor, uma família Aleluia, Senhor. sem
qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Os irmãos possam se sentar. Nós vamos ter a nossa homenagem aos aniversariantes, cantar os parabéns e depois a nossa confraternização. Amém? Graça e paz, amada igreja. Amém. Amém. Hoje, último domingo do mês, estamos aqui para honrarmos os nossos aniversariantes. Então, eu vou chamar aqui, né, os que eu tenho o nome marcado. E vou começar com a nossa irmã Maria do Carmo. Nossa irmã Maria do Carmo, por favor, vem aqui em cima, minha irmã. O irmão José Gregório. Nosso irmão José Gregório, por gentileza, tome o seu lugar. O irmão Eduardo Miguel. Cadê o irmão Eduardo Miguel? O irmão Nildson. Irmão, por favor. É o senhor mesmo. Aniversariantes no mês de janeiro. A nossa irmã Laís. Laís, filho do Lucas. A Deise. Cadê a nossa irmã Deise? A nossa irmã Maria de Lourdes, olha, é minha mãe. Infelizmente ela não pôde vir, mas com certeza ela vai assistir pelo YouTube. O nosso irmão Emanuel. Nossa irmã Emanuel. Por favor, irmão. A irmã Weslane. Cadê a irmã? Presente. Por favor, querida. E a pastora Cristina. Por favor. Venha embelezar esse lugar. Irmão, se tem mais alguém que fez aniversário nesse mês de janeiro, e eu não citei o nome, por favor.